parando, né? Será que já não seria o momento de ampliar um pouco e ter, por exemplo, espanhol também? Isso é uma discussão antiga. Simultânea, mas enfim. No recurso não é, a falta de recurso não é desculpa para isso, né? O interessante do Global Village também é que é acesso gratuito, né? A única parte da conferência, que inclusive a comunidade local tem acesso. E a conferência não é barata, a conferência cada vez mais cara. Gente, ó, é caro, a passagem é cara, estar lá é caro, a alimentação é cara, hospedagem é cara. A conferência, quanto custou a inscrição? O jornalista não paga porque está cobrindo. Eu vou aproveitar até para agradecer a DKT do Brasil, que foi o meu apoiador para ir. Mas foram 600 euros, 600 ou 700 euros de inscrição. R$2.500, mais ou menos. Isso para a inscrição, mas aí você tem passagem, hospedagem, alimentação. Além de que tem uma outra questão. Olha, gente, é um desafio você ir para o exterior e participar de uma conferência internacional. Porque você está fora do seu habitat, não é? Você está fora do seu local comum, então você tem que se virar e, né, enfim... andar de metrô, andar a pé, enfim, é uma maratona. Uma coisa, eu queria abordar uma questão quando vocês trazem essa questão do espanhol, e isso não vem dessa conferência, vem de outros também. A América Latina é descanteada. Inexistente. Ela parece que ela não existe no mapa da conferência do enfrentamento da epidemia, apesar de ser um dos locais onde tem o maior número da epidemia. Então, eu acho que você não via numa pauta assim, ou é um pouco da região do país onde está sendo sede, a África, mas parece que a América Latina não tem. Mas assim, a América Latina não aparece, sabe? Não aparece nesse mapa de uma importância, de uma relevância desse enfrentamento. Né? Um outro grande desafio que a conferência traz, e não é a primeira vez que a gente percebe isso, quem acompanha já várias conferências internacionais, é a escassez de recursos. A falta de dinheiro para questões como prevenção. Esse é um grande desafio, né, doutor Arthur? Como é que a gente vai conseguir fazer com que o mundo consiga gerar mais dinheiro, mais recursos para o combate à epidemia? Isso é uma questão importante que não atinge só os países pobres. Eu fui uma das mesas que eu tive a oportunidade de ir, foi uma que discutia a questão do genérico, os medicamentos genéricos e o custo dos medicamentos. E uma das pessoas que estava na mesa era o coordenador do programa de Nova York. Dimitri. O Dimitri. Doutor Dimitri. E assim, os Estados Unidos, pela conjuntura americana, eles compram remédio de marca. E lá pelas tantas, o Dimitri falou assim, olha, corre o risco da gente não conseguir financiar o programa por conta do dinheiro que a gente está gastando com os remédios. Ou seja, o dinheiro que a gente está gastando para comprar remédio vai acabar com todo o dinheiro e a gente não vai conseguir nem fazer mais nada porque todo o dinheiro está sendo desviado para o remédio. Então, em alguns países, né, e aí o caso americano foi a fala dele, nesse sentido, a importância de ou alguma negociação com a indústria ou, de fato, a questão do licenciamento compulsório e você partir para o genérico num preço melhor. Isso é uma questão que se está colocada para os Estados Unidos... Imagina para nós. Imagina para nós. E a gente, como o Rodrigo falou, a gente fica meio num limbo, porque assim, países africanos têm políticas de preço diferenciadas e doações, que aliás é o que tem garantido essa expansão de acesso. A hora que isso acabar, mesmo onde está expandindo, e o Brasil ele acaba ficando no meio do caminho, porque a gente não é considerado país pobre, então a gente não ganha os descontos que os países pobres ganham. A gente assumiu a lei de patente lá em 94, então essa questão a gente... E aí é uma questão importante, ou seja, o Brasil de fato, não só o Brasil, quer dizer, os países como um todo, que querem garantir através de políticas públicas, né, por exemplo, a questão da PrEP, né, e essas novas tecnologias entrando, se a gente não souber fazer uma negociação de preço, corre o risco de acontecer que nem disse o Dimitri de Nova York. O programa acaba porque o dinheiro foi todo para comprar o remédio, você não tem dinheiro nem para fazer a distribuição dele. Recursos é um desafio, né? São desafios, né? Não, sempre foi, que estão tirando recursos para fazer enfrentamento de epidemia. Essa questão também, eu acredito também, Arthur, que é uma política também que vem vindo da OMS, de você trabalhar uma questão de prevenção medicamentosa. É uma discussão que a gente vem trazendo, e você também não focar outras questões. Lógico, nós defendemos a questão de você ter alternativas de prevenção, mas não focar num tipo só de prevenção. Hoje, quando você fala na questão de AIDS, de prevenção, você fala em PEP, PrEP, sabe, tratamento como prevenção, e tudo isso envolve medicamento. E isso vai envolver alto custo, né?
Então, eu acho que precisamos reforçar a questão da educação sexual. A gente não pode desfocar e tirar a questão do preservativo, sabe, dentro da discussão de prevenção, porque ela vai além da questão da AIDS. A gente está com outros problemas relacionados à questão de ST, que é uma porta de entrada para a questão da AIDS. É uma política que vem da ONU, sabe, da Organização Mundial de Saúde, de trabalhar com isso, que a gente acredita que vem de financiamento de laboratórios para esse tipo de questão, que eu acho que isso vai acabar inviabilizando uma resposta que a gente poderia ter melhor. Eu só queria aproveitar, que eu não queria deixar o gancho dessa questão, quando a Adriana traz essa questão otimista do Brasil. Eu não acho otimista, um país que está com 45 mil novos casos por ano, com 15 mil mortes, com 4 regiões do país, que já está numa questão de uma epidemia generalizada, sabe? A gente está num aspecto otimista, né? Então, eu acho assim, tem uma preocupação. Às vezes, não, Rodrigo, quando a gente compara o Brasil com outros países. A gente está numa situação de crise geral, né? Então acho que tem esse aspecto para a gente ver. Eu concordo com a Adriana no seguinte sentido: quando a gente compara ou quando a gente olha a realidade de outros países, aí a gente fala, nossa senhora. Mas não dá para comparar o Brasil com a África, né? Não, então, a gente não dá para comparar os Estados Unidos com o Brasil. Então, eu acho assim, a gente tem que fazer um tipo de equiparação com um país, sabe, que está no mesmo nível que nós. Lógico que se for o Sudão, a gente está avançado em tudo, quase tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um tipo de comparação do Brasil, como que ele estava, uma resposta nem muito longe, há 5, 6 anos atrás, e como que ele está hoje, em termos de epidemia. Nós não avançamos. Pode ter aqui no estado de São Paulo, que são diminuição de morte, algumas coisas em regiões, mas o resto do Brasil... A AIDS 2018 foi a primeira conferência internacional de AIDS que eu participei. E por isso, essa edição do evento já ganhou espaço no meu coração, se tornou muito especial para mim. Cheguei em Amsterdã com a missão de mostrar os destaques da conferência, que é a maior e a mais importante sobre HIV/AIDS no mundo. Pude acompanhar de perto os resultados de importantes pesquisas, ou já concluídas ou ainda em andamento, como as que mostram que pessoas que vivem com HIV indetectáveis são intransmissíveis, e até estudos sobre a vacina e a cura do vírus. Isso sem falar nas discussões de PrEP, recursos e gestões estratégicas para o enfrentamento da epidemia e também novas estratégias de prevenção e tratamento. A AIDS 2018 deu também bastante destaque para a juventude, oferecendo oportunidade de fala e direcionamento de olhar para esse grupo populacional que tem concentrado os novos casos de HIV. Me encantei também com a Global Village, que reuniu representantes de diversas partes do mundo. É um espaço que eu pude observar celebração, reivindicações e muita cultura. O clima lá, inclusive, é outro. A troca de experiências entre cidades e países também foi incrível. Muito interessante mostrar o que o Brasil, em especial a cidade de São Paulo, tem feito para o enfrentamento do HIV, assim como conhecer o trabalho realizado em outras partes do mundo. Enfim, que venham em mais e mais conferências, que a cada evento possamos avançar ainda mais nesse importante tema de saúde. Eu acredito que é juntos que podemos acabar com o HIV e com a AIDS. Muito obrigado. Recursos, um grande desafio. De onde o mundo vai tirar dinheiro para combater a AIDS, Marta? Então, o mundo tem dinheiro. A questão é que o dinheiro, como o Arthur disse, não é bem distribuído. A iniciativa privada, no geral, não se interessa pelo HIV. Né? Se você for apresentar para a iniciativa privada projetos de prevenção, você sabe qual é, você capta recursos, você sabe qual é a reação. Né? Então, não falta dinheiro no mundo. Né? Isso não falta. Falta priorizar para onde vai o dinheiro. Né? Não, falta a questão é a distribuição desses recursos. Quando a gente vai fazer a inscrição, você verifica que o teu valor é de um país de médio rendimento. Né? Então, por isso que a nossa questão custa X. Por outro lado, o Brasil voltou para o mapa da fome. Né? Então, como é isso?
o Brasil pode ser um país, né, de renda avalizada mundialmente pelo Banco Mundial, como um país de economia média, e você ter voltado para o mapa da fome. Então, a questão não é essa, gente, não falta dinheiro. Falta a distribuição de dinheiro, falta controle social, distribuição de dinheiro, falta um olhar menos míope de várias empresas, né, da iniciativa privada como um todo, porque eles têm sim responsabilidade. Claro. Né? A gente sempre fala da indústria farmacêutica, mas eu sempre também quero discutir a questão da indústria de bebida. Né? Você tem índices, você tem pesquisas que sempre mostram que o uso do preservativo, ele deixa de ser usado com o uso de álcool. Né? Você não consegue discutir com nenhuma grande empresa de bebidas ou nenhum grande evento em que você tenha um consumo muito alto de bebida alcoólica, como Festa do Peão Boiadeiro, como Lollapalooza, etc., a questão da prevenção. Né? Então, a gente vive realmente, o Brasil é um grande mar de hipocrisia. Né? Claro, sim, a gente tem que discutir a licença compulsória, etc. Mas e todas as vulnerabilidades que são causadas por essas outras questões? Né? Como é que fica? Né? Como trazer recursos para a AIDS de novo? Dinheiro tem, gente. Acho que daí, cada vez mais a gente tem que voltar para a educação e para a prevenção. Por isso que é tão importante a escola. Né? Os projetos de educação sexual, aquele livro proibido tem que estar sendo distribuído nas escolas. Os educadores têm que ser educados para a política de HIV e AIDS. Sabe o que acontece, Bertini? Desculpa te interromper, mas a gente é procurado quase toda semana por escolas. As pessoas querem uma solução mágica. Né? Os professores, os diretores, quando uma adolescente fica grávida ou acontece algum caso de homofobia na escola, né? A escola não tem um programa, né? E eles querem que você vá uma vez na escola, em uma palestra, provavelmente de 1 hora, 1h30, quando muito, e resolva o problema da escola toda, da grade escolar toda. Marta, isso é impossível. Século XXI, né? 2018. Um menino de 9 anos se matou nos Estados Unidos porque sofreu bullying a semana inteira dos colegas. Século XXI, Conceição do Aragaia, o professor perguntando quando eu ia falar da virgindade como valor para a mulher. Para a mulher. Né? Ela foi muito bem colocada. A exigência dele era precisa. Quando você vai falar de virgindade para as mulheres. Né? Mesas mais interessantes, doutor Arthur, do ponto de vista médico, o que o senhor achou de interessante de mesa? Olha, o que vi de novidade científico? A questão do dolutegravir em grávidas, né? Eu acho que isso foi uma questão que apareceu um pouquinho antes da conferência, foi ecoou na conferência, e eu achei muito interessante, porque né, as pessoas, o dolutegravir pode estar causando defeito no tubo neural de fetos quando tomado por mulheres durante o período da concepção. Então, nas primeiras 12 semanas da gestação. Os números ainda são pequenos, ainda existe dúvida se de fato existe esse efeito ou não, está tendo estudos no mundo todo, inclusive no Brasil. E a grande discussão que foi é se as mulheres deveriam parar de tomar dolutegravir, não deveriam. E houve uma discussão ética que me pareceu muito interessante. Primeiro que os números ainda são muito... não se tem certeza que de fato o dolutegravir esteja causando isso. Precisam ter outros estudos para garantir. E a discussão que me pareceu muito interessante foi de um ponto de vista ético, inclusive tinha uma eticista, uma mulher, uma pesquisadora numa mesa que eu fui, que era um bando de gente biomédico, e no fim ela era a última, e ela falou, olha, eu não sou dessa área, eu sou da área de ética, não sei o quê. E ela fez colocações muito ricas no sentido de valorizar a opinião das mulheres, ou seja, isso tem que ser falado para as mulheres, elas têm que saber o que está acontecendo, saber o que se sabe, e elas é que têm que decidir, a partir, se quer ficar ou não quer ficar grávida, a partir da sua posição, quer dizer, não é uma decisão que tem que ser tomada no momento, à luz do que se sabe, do que se tem que ser tomada fora das mulheres, ou seja, isso ficou muito claro, as mulheres têm que saber o que a ciência sabe sobre o dolutegravir, e de acordo com a sua vontade de engravidar ou não, como está ou como não está, cabe a cada mulher decidir se quer ou não quer usar essa droga ou outra, né? E eu acho que isso, nesse momento, me parece eticamente a posição mais correta.